Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, segunda-feira, início de semana, 5 de agosto do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui pela número 1 da região. Agora 6h33, você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena, concurso 2.757, prêmio acumula e sobe para 12 bilhões de reais. Governo de Goiás convoca 302 aprovados em concurso do Corpo de Bombeiros. Governo goiano promove campanha para estimular aleitamento materno. Prazo para transferência temporária de local de votação termina em 22 de agosto. Energia elétrica mais barata em agosto, bandeira tarifária volta a ser verde. Brasil se aproxima de 5.000 mortes por dengue em 2024. Provas do concurso nacional unificado começaram a ser distribuídas neste sábado. PIS/PASEP, abono salarial começa a ser pago no dia 15 de agosto aos nascidos em novembro e dezembro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, uma ótima manhã de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Organização Pan-Americana de Saúde, braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas, emitiu neste sábado um alerta epidemiológico de risco alto para a febre do oropouche no continente. De acordo com a entidade, a decisão foi tomada em razão de recentes mudanças altamente preocupantes nas características clínicas e epidemiológicas da doença, incluindo o registro de casos em localidades fora das chamadas regiões endêmicas. Outros fatores levados em consideração para a publicação do alerta de nível alto são as 2 mortes por febre do oropouche confirmada no interior de São Paulo e a identificação de uma potencial transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A OPAS monitora ainda óbitos fetais e casos de recém-nascidos com anencefalia que podem estar relacionados à infecção. De acordo ainda com o documento, os critérios considerados para atualizar o nível de risco regional para a febre do oropouche incluem risco potencial para a saúde humana. A apresentação clínica do vírus, na maioria dos casos, varia de leve a moderada, com sintomas autolimitados, que geralmente se resolvem em 7 dias. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.757 da Mega Sena, sorteadas neste sábado. Os números foram 1, 21, 37, 40, 51 e 54. Apesar de ninguém marcar as 6 dezenas corretamente, 32 apostas acertaram a quina e vão levar cada uma R$ 71.775. Outros 2.000 apostadores marcaram 4 números corretos e irão receber R$ 1.640 cada um. O próximo sorteio será nesta terça-feira, dia 6 de agosto, e o prêmio da faixa principal está estimado em 12 milhões de reais. 6h36, e o Congresso Nacional retoma atividades em ritmo lento e de olho nas eleições deste mês de outubro. A matéria é com Yuri Hudson. Senado e Câmara retomam as atividades nesta semana, mas o ritmo de trabalho não será tão intenso assim, devido às eleições municipais que roubam a atenção no cenário político. Deputados e senadores devem permanecer junto às bases eleitorais para reforçar os candidatos a prefeituras e vereadores. Mas, tanto na Câmara quanto no Senado, há a previsão de uma espécie de esforço concentrado. Pelo menos 3 semanas de trabalho até outubro.
O presidente do Senado deve definir com líderes partidários nesta semana quais serão os temas prioritários. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, antecipou que para o Palácio do Planalto a prioridade é a regulamentação da reforma tributária. A regulamentação da reforma tributária que interessa ao governo que ela chegue ao fim até outubro, novembro, que houve um pedido de retirada da urgência. Isso depende de qual o calendário que vai ser apresentado. Preciso que o calendário, eu conversei com o presidente Pacheco, ele concorda, não dá para ficar empurrando a regulamentação e, portanto, eu acho que chegaremos a um bom termo. A oposição também elencou a reforma tributária como uma prioridade no Senado Federal, mas adiantou que pretende fazer mudanças ao texto vindo da Câmara dos Deputados. O líder da oposição, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ainda elencou outras propostas que são prioridades para este segundo semestre. Outro aspecto que nós defendemos, mandatos fixos para ministros do STF e o fim da reeleição. São propostas que também vamos continuar defendendo no segundo semestre e há aqui um indicativo de que esses temas avancem no segundo semestre. E claro, os trabalhos no Senado retomam com um tema que ainda não saiu da pauta: a votação da desoneração da folha de pagamento. O tema ainda depende da definição de uma fonte de recursos para bancar essa desoneração ao longo deste ano. A expectativa é chegar a um consenso ainda neste mês de agosto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. A Polícia Federal está investigando se fuzis e pistolas tchecos apreendidos no setor Jardim Novo Mundo no dia 24 de julho fazem parte do mega esquema do empresário argentino Diego Hernán Dirizio, considerado o maior traficante de armas da América do Sul. Diego está preso desde fevereiro. Segundo a investigação, Daliano, o traficante comprava armas do leste europeu e da Turquia através de uma empresa no Paraguai. Depois, as armas eram repassadas para o PCC e o Comando Vermelho. O esquema foi revelado pela Operação da Corvo, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado. Os 10 fuzis AK-47 e as 10 pistolas calibre 9mm, além de dezenas de carregadores, foram apreendidos durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de Goiás. As armas com a numeração raspada, que estavam em um veículo no Jardim Novo Mundo, nas proximidades da BR-153, teriam como destino o Rio de Janeiro. E o governador Ronaldo Caiado nomeou 302 novos servidores que irão reforçar o efetivo das forças de segurança do Estado, com a convocação de 40 aprovados para o cargo de cadete e 262 aprovados no cargo de soldado segunda classe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. O decreto referente à convocação foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado de quinta-feira. O chefe do Executivo Estadual parabenizou os convocados e disse que os novos servidores são essenciais para a boa prestação de serviços à população. E um pastor foi preso nesta sexta-feira suspeito de abusar sexualmente das suas próprias filhas, atualmente com 14 e 16 anos, em Pontalina. A investigação surgiu após denúncias anônimas de um possível abuso que levaram o Conselho Tutelar a investigar a situação. De acordo com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, fez uma abordagem na escola das meninas após receber denúncias e descobriu que uma delas havia mencionado dificuldades em casa, mas não entrou em detalhes. Após conversar com as meninas e com a mãe delas, a delegada do caso informou que o pastor de 55 anos foi preso como parte da Operação Bicho-Papão. A investigação ainda levanta suspeitas de que esse mesmo pastor possa ter abusado de um filho de 9 anos e de outra filha que reside em Anápolis. A Polícia Civil ressaltou que as vítimas encontraram dificuldades em relatar os abusos e o suspeito foi afastado da sua função na igreja após denúncias feitas pelas filhas aos outros pastores. Atualmente ele se encontra sob custódia e está à disposição da Justiça. 6h41 e a saúde estadual registrou mais de 9 mil internações por pneumonia em 2024. Vamos saber dos detalhes desse levantamento com a Daniela Versiani. Goiás registrou mais de 9.500 internações por pneumonia nas unidades de saúde da rede estadual de janeiro a julho deste ano. Os dados foram divulgados pelo governo do estado neste fim de semana. De acordo com a médica pneumologista e membro da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia, Daniela Campos, o tempo seco aumenta as chances de disseminação da doença, mas ela alerta que o principal motivo do aumento de casos é a falta de vacinação.
E aí, por que a gente teve aumento de número de casos? As pessoas não vacinaram. As pessoas não querem se vacinar para a gripe. Os hospitais estão abarrotados de Covid-19, principalmente idosos e pessoas não vacinadas completamente. Ai, tomei uma dose, tive uma reação, fiquei péssima. Gente, o vírus é muito pior. Então, se você teve uma febre, se você teve algum estado gripal, mas você tem que manter o seu estado vacinal em dia. E a vacina, ela vai ter algumas complicaçõezinhas mesmo, porque a vacina não é idônea de nada. Mas pequenas complicações que vai te dar anticorpo para você não ter uma forma grave. Então, o paciente chega no consultório e fala, eu vacinei e gripei. Eu vacinei e tive uma pneumonia. Você foi para UTI? Não, então é isso. A vacina, ela vai prevenir contra as formas graves. Daniela Campos critica ainda o uso do termo pneumonia silenciosa. A pneumologista explica que a doença sempre vai apresentar algum tipo de sinal. No entanto, os sintomas podem ser menos intensos. É um apelido ruim, né? Porque tudo que é silencioso, a gente fica com medo. Então, eu tô aqui conversando com vocês. Será que eu tô com pneumonia? Então, assim, não existe pneumonia silenciosa. Toda pneumonia vai ter algum sintoma. E a pessoa tem que estar alerta a pequenos sintomas. É lógico, uma pessoa com febre, com tosse, falta de ar, dor no peito, ela tem, provavelmente, uma pneumonia. Mas uma pessoa que às vezes está com uma fraqueza, mal-estar, pode estar realmente com uma pneumonia também. Mas esses quadros mais leves é mais comum em pessoas idosas e crianças. Então, o idoso, às vezes, não vai esperar uma febre, uma tosse. O idoso tem perda de apetite, o idoso tem perda de consciência, ele fica confuso. A criança não quer alimentar. Então, são sinais para os pais ficar atentos sobre idosos e crianças. Segundo Daniela Campos, o uso exacerbado do cigarro eletrônico, principalmente entre os jovens, é uma das principais preocupações da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia. Isso porque, uma vez que o cigarro lesiona o pulmão, doenças respiratórias, como a pneumonia, têm mais chances de chegar a estados graves. A pneumonia pode ser viral ou bacteriana e o tratamento depende de cada tipo da doença. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E foi um jogo histórico para Novak Djokovic. O sérvio venceu Alcaraz por 2-7-0 e venceu o ouro olímpico no tênis neste domingo. Com a conquista, Djokovic entrou para o seleto grupo que conquistou o Grand Slam, quando o tenista vence os 4 principais torneios do tênis em uma única temporada e juntar com o ouro olímpico. Além dele, apenas o estadunidense André Agassi e o espanhol Rafael Nadal conquistaram o Golden Slam. Djokovic chorou muito após o feito. E os brasileiros Evandro Gonçalves e Arthur Lance enfrentaram a dupla holandesa pelas oitavas de final do vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vitória do Brasil por 2-0 neste domingo leva a dupla para as quartas de final, que será disputada no domingo. A dupla holandesa não fez grandes ameaças a Arthur e Evandro, que mandou no primeiro set com aces. Foram 6. O saque brasileiro não deixava a Holanda jogar, portanto a primeira etapa terminou em 21-16 para os vitoriosos da noite francesa. E após 2 dias adiadas, as baterias de surf dos Jogos Olímpicos deste ano ainda, enfim, têm uma data definida. Os atletas disputam as semifinais e finais nesta segunda-feira. Elas deveriam ter sido realizadas antes, mas as condições de mar de Tiahupu, no Tahiti, não eram favoráveis para a prática. Portanto, a brasileira Tatiana Weston Webb entra no mar pela semifinal a partir das 15h40 contra a costa-riquenha Brisa Hanissey. Antes dela, Gabriel Medina enfrenta o australiano Jack Robinson a partir das 14h36. As finais serão disputadas mais tarde no mesmo dia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E a quebra da safra 23-24 de soja e seus reflexos nos agroserviços devem reduzir o PIB da cadeia da oleaginosa em 5,33% neste ano. A retração acontece após o setor avançar mais de 21% no ano passado. Contudo, a análise proveniente do relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e divulgada nesta quarta-feira, mostra que a queda poderia ter sido ainda mais acentuada. Isso por conta do bom desempenho esperado para a agroindústria, impulsionado pelo biodiesel, e pelas exportações do farelo de soja, que tem impactos positivos também nos agroserviços. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E o prazo para eleitores de determinados grupos solicitarem a transferência temporária de sessão ou local de votação dentro do mesmo município termina no dia 22 de agosto. Essa data é uma das etapas importantes do calendário eleitoral para as eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano. De acordo com a Justiça Eleitoral, a medida beneficia eleitores como presos provisórios, militares das Forças Armadas, policiais militares, federais, rodoviários e guardas municipais, que estarão em serviço no dia do pleito. Além deles, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, juízes eleitorais e servidores da Justiça Eleitoral também têm direito à solicitação. Para fazer a solicitação, os eleitores precisam preencher um formulário específico com o número do título de eleitor, nome, local e turno nos quais desejam votar. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro, com o eventual segundo turno previsto para o dia 27 de outubro nos municípios onde nenhum candidato à prefeitura atingir mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. E os brasileiros vão ter um alívio na conta de energia elétrica no mês de agosto. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as condições favoráveis à geração de energia no Brasil permitiram o retorno à bandeira verde no mês de agosto, ou seja, sem taxa. As contas de julho tiveram um acréscimo de R$1,88 da bandeira amarela a cada 100 kWh consumidos. A taxa foi adotada por conta da previsão do baixo nível de chuvas para o país. Segundo a ANEEL, a bandeira permanece verde por 26 meses, desde abril de 2022 a junho de 2024. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 e indica aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. O cálculo considera especialmente o preço da energia e o risco hidrológico. E o STF tenta conciliar indígenas e bancada ruralista. Vamos saber como nessa matéria de Alain Barbosa. Dos povos indígenas defendendo o direito às terras ancestrais. Do outro, parlamentares ligados ao agronegócio, tentando expandir ou manter as atividades sobre as mesmas terras. Conciliar o que a princípio parece impossível é o que pretende o Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira começa uma série de encontros conciliatórios promovidos pela Corte e sugeridos pelo ministro Gilmar Mendes. O pano de fundo é o marco temporal. Mesmo com o fato de o STF ter julgado o marco inconstitucional, os parlamentares aprovaram lei para afrontar a decisão. Assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Rafael Modesto, explica que a lei deveria ter sido suspensa. É a jurisprudência do Supremo quando lei que posteriormente é promulgada e que conflita com a posição anterior do Supremo, ela nasce com presunção iuris tanto de inconstitucionalidade. O Gilmar Mendes, relator das ADIs, não suspendeu os efeitos da lei e, portanto, o marco temporal está vigente, que leva a risco, então, as comunidades, aos direitos indígenas. Enquanto não há uma definição, há risco de violência que está acontecendo com a vigência da lei nas regiões. Nós estamos preocupados, sim, vamos para a conciliação, sabedores de que direitos indisponíveis não se negocia, não é? A tese do marco temporal defende que os povos originários só podem reivindicar as terras comprovadamente ocupadas até outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Apesar da obviedade de que os indígenas estão aqui desde antes da colonização portuguesa, documentos de posse e grilados são utilizados para dizer que não. Para Rafael Modesto, o STF não pode recuar, nem mesmo diante das ameaças de parlamentares. O discurso dos senadores ligados às bancadas conservadoras do agronegócio, ameaçando abertamente, expressamente, o ministro do Supremo de que, se votarem contra o marco temporal, poderão sofrer processos de impeachment. Então, esse é um nível. E o Supremo não pode recuar isso. O Supremo tem uma função constitucional, institucional, de filtrar o que não tem garantia no texto da Constituição. E aí o direito indígena já foi reconhecido pelo Supremo como disponível, está expressamente escrito, um direito fundamental que se constitui em cláusulas pétreas. Então, portanto, maiorias eventuais
não tem a condição de mexer negativamente nesse direito. Existe esse tensionamento que é perigoso e que o Supremo pode até recuar quando não deveria recuar diante de ameaças. Os encontros de conciliação estão previstos para acontecer até o mês de dezembro. Enquanto isso, a violência contra os povos originários não para. Segundo o relatório do CIMI, 208 indígenas foram assassinados no país em 2023, número apenas menor que o de 2020, quando 216 indígenas foram mortos. A entidade começou a contabilizar os homicídios em 2014. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E na manhã de ontem, um automóvel colidiu com uma carreta cegonha na BR-153, próximo à cidade de Porangatu, Goiás, no norte do estado. O acidente foi atendido pelas equipes da PRF, Ecovias do Araguaia, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica de Goiás. Após a colisão, o automóvel, conduzido por um jovem de 25 anos, pegou fogo e foi consumido pelas chamas. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. O motorista da carreta cegonha sofreu ferimentos leves. Verificações preliminares indicam que o jovem teria ateado fogo em sua própria residência, momentos antes de sair com o veículo. A rodovia foi liberada totalmente para o tráfego por volta do meio-dia. A ocorrência agora será investigada pela Polícia Judiciária daquela cidade. E o governo de Goiás realiza neste mês uma série de iniciativas com o objetivo de alertar a população sobre benefícios de amamentação para a saúde do recém-nascido e da mulher. As ações que serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás celebram a campanha Agosto Dourado, idealizado pela Organização Mundial da Saúde em prol do aumento das taxas de aleitamento materno. O ponto alto da campanha em Goiás acontece de hoje até o dia 7 de agosto, com a realização da Semana de Amamentação. Os dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil, o índice de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida do bebê é de 46%. Os levantamentos do Ministério da Saúde indicam ainda que esse percentual tem avançado a cada ano, mas está além da taxa preconizada pela OMS, que é de 70%. O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Razível Santos, ressalta a importância de conscientização da população sobre o aumento dessa taxa de amamentação. E o deputado Henrique César recusou o convite para ser o vice de Sandro Mabel nas eleições da capital Goiânia. Vamos saber os detalhes dessa recusa com Eliara Sala. O deputado estadual e pastor Henrique César, do Podemos, recusou neste sábado o convite feito pelo governador Ronaldo Caiado no dia anterior para ser vice do pré-candidato a prefeito de Goiânia pela União Brasil, Sandro Mabel. A informação é da repórter do jornal O Popular, Fabiana Pulcinelli. Horas antes, o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso, falou à CBN que o líder da Igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas, Bispo Oide José do Carmo, deveria recusar o pedido do governador para que o genro e deputado estadual Henrique César fosse vice na chapa com Sandro Mabel. A fala do senador foi dada durante convenção de Isaura Cardoso em Senador Canedo. Olha, pelo que eu conheço o sogro dele, o bispo José do Carmo, ele não vai concordar com esse convite que foi feito pelo governador. A sondagem a Henrique César, feita pelo governador Ronaldo Caiado, foi revelada nesta sexta-feira pela coluna Giro do O Popular e representa estratégia para tirar apoios na igreja de Vanderlan Cardoso, Assembleia de Deus Campo de Campinas. Apesar de o Podemos, partido ligado ao grupo, ter anunciado apoio a Sandro Mabel, a posição pessoal de Oide José era favorável a Vanderlan Cardoso. A indicação do governador Ronaldo Caiado estremeceu as relações dentro do grupo do pré-candidato Sandro Mabel, que tinha se comprometido em entregar a escolha de vice para o presidente da Alego, Bruno Peixoto. O governador Ronaldo Caiado discorda que tenha buscado indicações para vice pensando no eleitorado evangélico. Nunca interferir na vice do Sandro Mabel. Eles têm toda a liberdade de fazer a escolha. Agora, me desculpem, mas eu não faço discriminação. Eu sou uma pessoa que, quando eu analiso uma pessoa, eu analiso ela daquilo que ela pode trazer de melhoria para a sociedade, que tem espírito público. Eu não tenho preconceito e não faria esse preconceito. Eu acho isso um pouco estranho, tá certo? Ter essa vinculação. Com a recusa, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, volta a ter participação na indicação e se reuniu na tarde de sábado com Sandro Mabel. Eliara Sala, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale.
Esportes. 7h12. E neste domingo, Brasil e Polônia se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos do vôlei feminino. A partida que valia a liderança do grupo B terminou com a vitória brasileira por 3-0. Parciais de 25-21, 38-36 e 25-14. Com o resultado, a seleção comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães terminou na liderança do grupo. O adversário do Brasil nas quartas será a República Dominicana. E na briga pelo terceiro lugar do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris, Hugo Calderano enfrentou o francês Félix Lebrun, quinto melhor jogador do mundo e de apenas 17 anos, neste domingo. O brasileiro perdeu por 4-0 e ficou com o quarto lugar. Hugo chegou a demonstrar uma reação no segundo set, mas um pedido de tempo do francês esfriou o jogo, que retomou o comando. Caso conquistasse a medalha, Calderano se tornaria o primeiro mesa-tenista fora da Europa ou da Ásia a subir no pódio dos Jogos Olímpicos. Marcos de Almeida foi eliminado neste domingo nas oitavas de final do tiro com arco. O brasileiro perdeu por 7-1 e deu adeus ao sonho de uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Adversário de Marcos, o Quinquim, é 3 vezes vencedor da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, além de ser o detentor de 9 vezes campeão mundial do tiro com arco. No duelo contra o brasileiro, ele acertou 11 das 12 flechas na pontuação máxima. E no 10º dia de Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil tem chances de ampliar o número de medalhas nesta segunda-feira. Com o bronze e prata garantidos, Rebeca Andrade vai encerrar a sua participação nessa Olimpíada em busca do ouro na trave e no solo. Se for ao pódio mais uma vez, Rebeca vai chegar à 6ª medalha olímpica e ultrapassar Robert Scheidt e Tobin Grael, esportistas da vela, que somam 5 medalhas cada. Simone Biles, a principal rival da brasileira, também participa das finais dessa segunda-feira, prevista para começar às 7h38 de Brasília. Para encerrar o dia do time Brasil nos Jogos de Paris, o vôlei promete emoção em dobro com as favoritas Ana Patrícia e Duda na praia e a seleção masculina na quadra contra os Estados Unidos. As duas partidas estão previstas para começar às 16 horas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A produção das 3 principais carnes do país somadas, bovina, suína e de frango, deve registrar um novo recorde, alcançando 30.770.000 toneladas em 2024. A projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representa um crescimento de 3,5% e a autarquia prevê que esse aumento deve levar a uma redução de preços para o consumidor. A disponibilidade interna de carnes somadas deve aumentar, alcançando 21,12 milhões de toneladas, enquanto as exportações devem subir cerca de 5,2% para 9,73 milhões de toneladas. Apesar da constância nos volumes da avicultura, a produção de ovos também deve bater recorde, chegando a 42 bilhões de unidades de ovos para o consumo, uma alta de 2% em comparação ao ano passado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. E o Brasil se aproxima da marca de 5.000 mortes provocadas pela dengue em 2024. De acordo com a última atualização do painel de monitoramento de arboviroses, o país contabiliza 4.961 óbitos confirmados pela doença. Ainda 2.161 mortes em investigação. Ao longo de todo o ano, foram notificados 6.437.241 casos prováveis de dengue em todo o país, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,08%. O coeficiente da doença no Brasil, neste momento, é de 3.170 casos para cada 100 mil habitantes. A maioria dos casos foi identificado na faixa etária de 20 aos 29 anos, seguida pela de 30 a 39 anos, depois 40 a 49 e, por último, pela de 50 a 59 anos. Entre os estados, São Paulo é o que tem mais casos de dengue em números absolutos, com um total de 2.062.418 casos este ano. Em seguida estão Minas Gerais, com 1.696.518 casos, o Paraná, com 643.700 casos e Santa Catarina, com 363.117 casos. Empregadores podem ter bens bloqueados por trabalho escravo. A matéria você confere agora com Rafael Silva. O
O Ministério Público do Trabalho pediu a quebra do sigilo bancário e o bloqueio de R$669 mil do patrimônio dos ex-empregadores que mantiveram uma idosa de 73 anos em condições análogas à escravidão. O caso ocorreu em Itapetininga, São Paulo, em junho deste ano. O procurador do Trabalho, Gustavo Riso, lembra que o MPT propôs um termo de ajuste de conduta aos empresários, mas eles negaram. Não aceitaram o acordo, entenderam que deveria ser feita a discussão em juízo. Dessa forma, o Ministério Público do Trabalho foi obrigado a propor ação civil pública e requisitou nessa ação liminarmente o bloqueio de bens, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos empregadores e o pagamento de uma indenização mensal de um salário mínimo até que fosse julgado o processo para garantir a sobrevivência dessa trabalhadora, que recebeu apenas uma pequena quantia a título de rescisão por parte dos empregadores. Ao todo, o MPT quer o pagamento de R$669 mil. São 209 mil em verbas rescisórias, como o FGTS, e 230 mil de dano moral e existencial que devem ser pagos diretamente à vítima. O órgão também pediu na Justiça mais R$230 mil por dano moral coletivo, que deve ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O Ministério Público entendeu que seria importante o cumprimento, o deferimento, aliás, dessas liminares, mas houve a negativa por parte da Justiça do Trabalho de Itapetininga. Dessa forma, está sendo elaborado o mandado de segurança, visando a garantia dos direitos dessa trabalhadora. Haja vista que, diante da situação, os empregadores podem estar fazendo a dilapidação do seu patrimônio, bem como para garantir a condição de sobrevivência da empregada que foi resgatada. O MPT também pede que os réus paguem um salário mínimo por mês para a trabalhadora enquanto tramitar o processo na Justiça do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco você vai conferir. Provas do concurso nacional unificado começaram a ser distribuídas neste sábado. PIS/PASEP, abono salarial, começa a ser pago no dia 15 de agosto aos nascidos em novembro e dezembro. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, nesse sábado começou a ser distribuídas as provas do concurso nacional unificado, que contará com a participação de mais de 2,1 milhões de candidatos em 228 municípios espalhados por todas as 27 unidades da federação. O processo de distribuição das provas vai se estender até o dia 17 de agosto, véspera de aplicação do certame. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pela execução do concurso, informou que os mais de 18.700 malotes contendo as provas estão armazenadas em um local seguro cuja localização não foi divulgada por questões de segurança. Esse local é certificado pela Agência Brasileira de Inteligência e já foi utilizado anteriormente pelo INEP para o armazenamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Os malotes foram mantidos em segurança há cerca de 3 meses desde o adiamento do certame em maio, devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul que afetaram a logística do concurso naquele estado. O bônus salarial do PIS/PASEP 2024, ano base 2022, será pago aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, no dia 15 de agosto. Dessa forma, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento no PIS aos trabalhadores da iniciativa privada, e o Banco do Brasil, que gera recursos do PASEP dos servidores públicos, encerrarão os depósitos previstos para este ano. Vale destacar, porém, que os beneficiários terão até 27 de dezembro para retirar o dinheiro. A liberação dos valores, que vai de R$ 118 até R$ 1.412, um salário mínimo, acontece de acordo com o mês de nascimento do beneficiário e conforme o número de meses trabalhados no ano base.
Em 2024, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base 2022 foi unificado pelo mês de nascimento, tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto servidores públicos. E o Senado agenda para outubro a votação da PEC sobre marco temporal. Yuri Hudson é quem traz detalhes. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, agendou para outubro a votação da PEC sobre a demarcação de terras indígenas. A PEC em tramitação no Senado Federal é uma resposta do Legislativo ao Poder Judiciário, que revogou o marco temporal. A tese estabelece a demarcação de terras indígenas para aqueles povos originários que estivessem na região até a Constituição de 5 de outubro de 1988. O STF decidiu contrariamente e entendeu que o direito indígena à demarcação é originário, ou seja, anterior a qualquer marco temporal. O autor da PEC, senador Irã, do Progressistas de Roraima, defendeu a proposta. A nossa preocupação é que, na vigência da lei, já se apresentaram lá 3 ações diretas de constitucionalidade, o que volta a gerar insegurança, não só para os indígenas, como para a população não indígena do nosso país, que precisa de terra para trabalhar, o agronegócio, a agricultura familiar principalmente. A PEC chegou a ser pautada na CCJ do Senado em julho deste ano, mas devido às polêmicas, acabou tendo a votação adiada. Agora a previsão é que o tema retorne ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça em outubro. Até lá, os senadores aguardam uma tentativa de entendimento em curso patrocinada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Isso em conjunto com os presidentes da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. E o governo de Goiás iniciou na semana passada a construção do contorno viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAE em Anápolis. Equipes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra, estão realizando a limpeza de 7,98 quilômetros, etapa inicial antes de começar a drenagem e a terraplanagem no local. De acordo com o Estado, esse projeto visa criar uma nova rota que conectará o DAE à BR-153 e a Avenida Juscelino Kubitschek, nas áreas sudeste e leste da cidade. O investimento total é de R$ 31.555.407 e a conclusão está prevista para 2025. Na próxima semana, as equipes vão começar a instalação de sistemas de drenagem como galerias pluviais, bocas de lobo, escadas hidráulicas e bacias de infiltração. Esses elementos ajudarão a direcionar a água da chuva para fora da pista, preparando o terreno para a próxima fase, que inclui a terraplanagem e a aplicação de asfalto. O presidente da Goinfra, Santos Filho, destaca que a obra tem como objetivo melhorar o acesso ao complexo industrial, ampliar a conexão logística e facilitar o tráfego de veículos de carga e passeio na região. E estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Hospital de Urgências de Goiás, Dr. Valdemiro da Cruz, o Hugo. Os salários podem chegar a R$ 6.213. Entre as oportunidades, há vagas para analista de laboratório e médico. As inscrições podem ser feitas pelo site de seleção do Albert Einstein, responsável pela gestão do Hugo. Para se candidatar, é necessário fazer um cadastro no site, preencher o formulário, depois procurar o cargo pretendido, se candidatar à vaga e anexar os documentos obrigatórios. As vagas são para nível técnico e superior nas áreas assistencial, multiprofissional e administrativa, disponíveis também para pessoas com deficiência. A assessoria da unidade explicou que a quantidade de vagas é variável. As contratações serão realizadas em regime de consolidação das leis do trabalho. 7h34. Cerca de 80% dos consumidores goianienses devem presentear no Dia dos Pais. É o que diz a CDL da capital. Sabrina Vilela é quem vai trazer os detalhes dessa pesquisa. O Dia dos Pais já está próximo e muitos goianienses pretendem ir às compras para agradar o pai nessa data. De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, este ano cerca de 650 mil consumidores goianienses vão às compras na capital.
O valor médio que será gasto é de R$ 167, com pelo menos 2 produtos por pessoa. Cerca de 111 milhões de reais devem ser injetados na economia. De acordo com o gerente de negócios da CDL Goiânia, o Anderson Lima, roupas, perfumes e calçados lideram a lista para a escolha de presente para os pais. Bom, os mais procurados esse ano são perfumes, seguido aí por calçados, cosméticos, itens pessoais, e a maioria vão fazer presencial, vão fazer compras presencial. A gente viu uma mudança ao longo dos anos, novamente, as pessoas indo às compras presencialmente, não mais comprando só online, e esse ano não vai ser diferente. Aí cabe também aquela questão do atendimento. O consumidor, quando vai à loja, tem que ter uma boa experiência, um bom atendimento diferenciado para que ele volte novamente. Ele vai fazer bastante pesquisa de preço também, o consumidor está à busca de promoções, de preço diferenciado. Então, o empresário tem que ficar atento a esses pontos para não perder venda. O Anderson Lima destaca a mudança da forma de pagamento dos últimos anos, em que aponta que muitos estão optando pelo pagamento à vista ao invés de fazer o uso do cartão de crédito. A gente tem uma mudança também no modelo de compras, que é os consumidores estão pagando mais no Pix e no dinheiro. Estão evitando aquela questão do parcelamento, do crediário, igual foi em anos anteriores. Isso também é bom porque o consumidor evita de estar colocando algumas dívidas mais para frente, deixando parcelas a serem pagas mais para frente, e evita também a inadimplência. E para o empresário também é muito bom, pois ele evita também a taxa do cartão de crédito, uma taxa de possível antecipação que ele possa fazer. Então é bom para todo mundo o pagamento em Pix e cartão, como vai ser o principal agora dessa data. Os dias entre 3 e 9 de agosto deverão ser os mais movimentados nas lojas, com 61% dos consumidores preferindo essa data para comprar. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. E o Palmeiras buscou empate com o Internacional no fim da noite deste domingo no Beira-Rio, que encerrou a série de 3 derrotas seguidas do Verdão. O Colorado saiu na frente com um golaço de Bruno Henrique no primeiro tempo e Rony anotou o gol do Palmeiras já na reta final depois da revisão do VAR. Antes, Lázaro teve 2 gols anulados por impedimento. A partida foi a 11ª sem vitória do Internacional, que ainda não ganhou com Roger Machado no comando e caiu para a beira da zona de rebaixamento. Com o empate, o Inter caiu para a 16ª colocação com 21 pontos, apenas uma acima do Fluminense, o primeiro, dentro da zona do rebaixamento. Já o Palmeiras permanece na 3ª posição com 37 pontos. E o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Com gol de Cauã Elias, a equipe de Mano Menezes chegou à 4ª vitória seguida na competição ao derrotar o Bahia por 1-0 no Maracanã neste domingo. Chegou aos 20 pontos, está a 1 ponto de sair do Z4. O Bahia somou mais um jogo à sequência sem vitórias e agora não vence as 5 partidas no Brasileirão, distanciando-se do G4. O Fluminense pulou para a 17ª posição, está 1 ponto atrás do Vitória, o primeiro time fora do Z4. Com a 4ª vitória seguida, a equipe carioca chega a 20 pontos no Brasileirão. E o Bahia perdeu a 3ª das últimas 5 partidas, como dissemos, se distanciando do G4 agora com 32 pontos, 4 atrás do Fortaleza, o 4º colocado. E o Grêmio venceu o Atlético Paranaense na tarde deste domingo na Liga Arena em Curitiba, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Gustavo Martins e Monsalve, ambos no primeiro tempo. A vitória tira a equipe comandada por Renato Portaluppi da zona do rebaixamento, enquanto que o Furacão permanece em 8º com 28 pontos. O Grêmio chega aos 21 pontos, assume a 14ª posição e respira na luta contra o Z4. O Furacão permanece em 8º com 28 pontos somados, podendo fechar a rodada com mais de 10 pontos de diferença para o G4 da competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. Os produtores e exportadores globais de commodities que terão de cumprir a regulação sobre desmatamento da União Europeia estão aumentando a pressão para que a Comissão Europeia adie a vigência da lei estabelecida para 30 de dezembro deste ano. Na semana passada, exportadores brasileiros de café pediram o adiamento das punições por até 3 anos, meses após exportadores de produtos madeireiros terem manifestado preocupação com atrasos da União Europeia na definição dos detalhes operacionais. Mesmo os produtores de outras commodities estão preocupados com os detalhes da implementação dessa regra. Entre os receios estão de que o mapa que servirá de base para identificar florestas não diferencia árvores produtoras de vegetação nativa.
Outra dúvida é se os bois criados antes de 30 de dezembro e cuja carne vai entrar no bloco depois, também terão de provar a adequação à lei. O EUDR exigirá que produtores de soja, carne bovina, café, óleo de palma, borracha e produtos madeireiros comprovem que não desmataram de 2021 em diante. E o número de cooperados aqui no Brasil cresce 14% e passa de 23 milhões de pessoas. A matéria com Bruno Moreira. O total de cooperados no Brasil passou de 23 milhões e 400 mil no ano passado. O número é 14% maior do que em 2022 e representa 11% da população do país, com base no último censo do IBGE. É o que mostra o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, que consolida dados do ano anterior, divulgado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, o sistema OCB. Para o gerente do Núcleo de Inteligência e Inovação do sistema, Guilherme Costa, o levantamento transmite perspectivas animadoras. Além do crescimento do número de cooperados, as mais de 4.500 cooperativas juntas faturaram 692 bilhões de reais. Esse é um valor 5,5 superior a 2022 e ele comprova que é um crescimento sustentável das cooperativas brasileiras. Um outro dado bastante animador é a capacidade das nossas cooperativas de distribuir sobras aos cooperados. Em 2023, foram 38,9 bilhões distribuídos no exercício. Os ativos totais administrados pelas nossas cooperativas também são impressionantes. Eles chegam a 1,16 trilhão de reais, um crescimento de 17% superior ali em relação a 2022. O movimento cooperativista engloba 23% da população ocupada, emprega 550 mil profissionais e movimenta mais de 690 bilhões de reais. Segundo o anuário, a maior concentração está no ramo agropecuário, que soma quase 1.200 cooperativas. Em seguida, vem transporte, saúde, crédito, trabalho, produção de bens e serviços, infraestrutura e consumo. O modelo de negócios está presente em mais de 1.300 municípios. Esse raio-x que a gente faz do cooperativismo anualmente, ele é muito importante para conhecer ainda mais o impacto do cooperativismo na economia brasileira. E assim a gente consegue traçar estratégias cada vez mais assertivas para um desenvolvimento sustentável das cooperativas, seja na participação ativa da formulação de políticas públicas, seja também pela oferta de soluções para desenvolver as cooperativas. Mas o certo é que as cooperativas se consolidam cada vez mais com a capacidade de gerar resultados econômicos, de dinamizar as economias locais e aumentar a renda das pessoas. O banco de dados completo está disponível em anuario.cop.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.